14 anos de idade eu tive meu primeiro registro em carteira, com 16 anos eu já era ajudante em metalúrgica. Fiz Senai porque era o que tinha na minha cabeça, né? O primeiro emprego eu já tive esse acidente aqui, né? Perdi esse dedo. Arline Arcuri, né? Sou química, também sou casada, tenho 3 filhos e uma neta. E eu estive ouvindo assim com atenção esses 2 relatos e fiquei pensando que a minha vida não poderia ter tido esse rumo também. Porque meu pai era um trabalhador metalúrgico. Eu já nasci nesse clima de fábrica, né, de metalúrgico. Na verdade, esse primeiro emprego, né, de menor e tal, trabalhando com prensa, 10 da noite, sozinho dentro de uma fábrica pequena, mas o dono estava tomando cerveja da padaria para frente, essa coisa toda. Eu tive a sorte mesmo, de ter uma mãe que não queria que as filhas, eu tenho uma irmã também, fossem seguir esse caminho de trabalhadora, de metalúrgica. Ela fez um esforço incrível para a gente conseguir fazer um curso superior. Feminista já há tantos anos atrás, falou, não, minhas filhas vão estudar. Eu quero que elas tenham uma condição de vida melhor. Todas as vezes em que a gente buscava organizar os trabalhadores e lutar pela organização dos trabalhadores, a gente não encontrava obstáculo apenas no patrão, mas também na diretoria do sindicato, que era parceira dos patrões. E isso aconteceu em várias ocasiões. E a gente teve alguma experiência numa empresa chamada Dynacast, na Moca, e que nós fizemos um grupo, e o grande problema ali eram os acidentes, né? As pessoas perdiam os dedos nas máquinas. E aí a gente começou a fazer alguns boletins denunciando e protestando contra as condições de fábrica, né? Mas a gente não conseguiu avançar com essa organização porque nós fomos descobertos e fomos demitidos. Só que isso criou condições para a gente melhorar a nossa organização. Depois desse acidente aqui, entrei na Prada. Logo em seguida, foi tudo com menos de um ano. Já iniciou a campanha da CIPA. Aí eu falei, putz, agora aqui é pegar ou largar, né? Aí entrei já entrei divulgando ali os acidentes, né? João Batista, Roque Mariano, e todo mundo perdendo os dedos aqui, né? Eu fui trabalhar no IPT, depois de formada, como química analítica. E já lá também, né, presenciei alguns acidentes do trabalho, um colega fazendo uma destilação aí com um solvente orgânico, aquilo pegou fogo, começou a pegar fogo na roupa dele. A gente desesperado, não sabia o que fazer, conseguiu tirar o avental dele, aí eu peguei um extintor de incêndio, mas um pó químico para apagar. Aí eu inundei o laboratório inteiro de pó químico. Enfim, quer dizer, eu tive várias experiências, né, de acidente que me levou para a área. Depois de mais de um ano de desemprego, eu consegui na Epidermoide. Mas logo no começo, quando eu entrei, eu me assustei muito com as condições de trabalho dentro daquela fábrica. Isso foi no ano de 1990. Isso aqui é coisa do século passado, ou do século XIX. Muita poeira, muita máquina muito precária e, assim, um contingente de trabalhadores muito simples, a maioria analfabetos, e grande parte de pessoas, de imigrantes que vieram de outros estados, outras regiões do país. E essa simplicidade aumentava mais ainda a exploração. Com tanto acidente, aí o bicho começou a pegar, né, com tanta coisa assim. Aí por fim eu comecei a denunciar, e o penúltimo aqui, ele pega uma corrente metálica mesmo, é que ele pegou e rompeu com a mão dele.
Paralisou a fábrica, né? Conversando com o pessoal e tal. E parou. E uma das perguntas que me veio nesse susto que eu levei foi: onde está o sindicato desses trabalhadores? E o pior, ali nós produzíamos lonas e pastilhas de freio que tem como base na matéria-prima o amianto, conhecidamente como cancerígeno. O meu grande amigo, companheiro, que também participou da experiência da Anacast, o Prado, ele fazia ponte com a oposição metalúrgica, né? Então eu contei a situação para ele, para ver se a gente podia fazer uma parceria ali também. E ele me deu um conselho na época, falou: Marcos, sai de lá porque você vai ficar doente. Eu falei: não, eu não posso sair de lá, né? Eu quero ficar lá porque alguma coisa tem que ser feita ali. No IPT eu já sentia a necessidade de organização dos trabalhadores, né? Eu fui uma das fundadoras da associação do IPT. Eu fiquei até ser vice-presidente dessa associação de funcionários do IPT. Gerou uma greve, a ser colocada à disposição, aí fui mesmo demitida. Então eu fui uma das primeiras, acho, demitidas do IPT. O grupo de fábrica se formou com bastante dificuldade. A empresa tratava os trabalhadores com muita arbitrariedade, né, com muita truculência, e nós precisamos tomar todos os cuidados de segurança para a gente não ser descoberto, seja pela empresa e seja pelo sindicato ou pelos diretores do sindicato. E uma das perguntas que um dos companheiros fez na ocasião: qual que é a cartilha para a gente seguir um grupo de fábrica, um modelo de organização? Eu falei: não temos. Nós vamos fazer a nossa organização a partir da gente. Foi aí que eu sugeri um estudo de um livro chamado 100 anos de luta da classe operária, escrito pelo saudoso companheiro Vito Gianotti. E foi aí que a gente começou a escrever, a estudar o livro. As reuniões nossas eram com um livro. E aí nem terminamos o estudo do livro, porque as demandas vieram e começou-se a aparecer novas pessoas, novos companheiros com um alto grau de segurança que a gente tinha para que o grupo não fosse descoberto. Nesse momento nascia uma disputa de poder com o patrão e a gente começou naturalmente, o mote da luta dentro da Termoide foi a questão da saúde e segurança do trabalho. Aí fiquei algum tempo desempregada e depois eu fui trabalhar no SESI, na Vila Leopoldina, no laboratório de saúde ocupacional. Eu fazia muita análise de chumbo no sangue, de trabalhadores expostos ao chumbo. E aquilo me irritava por um motivo. Eu já conhecia o nome dos trabalhadores intoxicados. Porque a empresa fazia o quê? Dava chumbo alterado no exame admissional, periódico, o trabalhador ia para o INSS. Aí depois ficava 6 meses no INSS, fazia sangue de novo, chumbo do sangue voltava ao normal. Aí ele voltava para a fábrica. Depois de algum tempo, dava ele de novo. Vamos ficar nesse trabalhinho aqui de ficar fazendo os trabalhadores morrer no ambiente de trabalho? Ninguém interfere no ambiente? Não é possível isso. Essa empresa, se você observar, é uma caixa de sapato, né? Tudo fechado. E aí você tem lá ar-condicionado dentro das cabines de chefe e o restante todo aquecido, todo, né? Isso é uma condição difícil, né, para você ficar, né? E prensa uma em cima da outra, né? Tudo prensa, né? Todo esse aerosol que você pega, essas latas de óleo, todas essas latas, assim, sardinha, né? Sardinha tem uma coisa assim que é um terror, né? De vez em quando as máquinas retornavam para lá para fazer manutenção. Aquilo vem sujo, vem sujo. Imagina você pegar 50 quilos de sardinha, esmagar bem, botar em cima assim, aquilo ali, não é possível. E eu consegui então ser contratada pela Fundacentro. Aí eu achei, bom, então eu vou aproveitar os meus conhecimentos de química a favor da saúde e segurança, né? Foi o que eu tenho feito desde mais de 30 anos que eu estou no Fundacentro, desde 87. Minha colega da Fundacentro, Teresa Carlota, acho que ela foi uma das que elucidaram essa questão do uso descontrolado de benzeno,
havia solventes no mercado que tinha quase 90% de benzeno. E a pessoa levava para casa, né? Fora que usava nas indústrias, sem a mínima noção. Naquela época ninguém falava da periculosidade do benzeno, que é reconhecidamente cancerígeno também. Aí então a gente começou a participar de um grupo com a DRT lá em Santos, de acompanhamento das questões na COSIPA, né? Porque foi onde que foi a origem desse movimento sindical se envolver na questão do benzeno. A gente começou a participar lá, começou a verificar as condições de trabalho, tentar negociar uma melhora das condições de trabalho. Aí acabou redundando na Comissão Nacional Permanente do Benzeno, que eu ajudei a criar, participei de toda a discussão para a Comissão Nacional. Eu entendia que as reuniões da Comissão Nacional não eram apenas para fazer lei, era para interferir no ambiente de trabalho e mudar os ambientes de trabalho, né? Isso realmente acontecia, a gente viu que houve um progresso bem razoável das condições de tecnologia, pelo menos nas indústrias, em relação à diminuição da exposição ao benzeno. A gente não nos foi dado o poder na Termoide, né? A gente conquistou o poder através da organização. E o mais importante, assim, que chegou um ponto que o trabalhador começou a andar de cabeça erguida, né? Ganhando ou perdendo nas batalhas, começou a andar de cabeça erguida. Houve situações que a referência para nós, a referência para a massa dos trabalhadores, éramos nós, não era mais a empresa. Quando alguém queria saber alguma coisa, vinha recorrer a gente, nós do conjunto dos trabalhadores, da liderança, né? Com o meu último ano de Fundacentro, porque o ano que vem eu sou expulsa do serviço público, né? Porque com 75 anos a gente não tem como continuar, mas eu acredito que essa questão da prevenção da saúde e da segurança dos trabalhadores está na minha veia e eu provavelmente devo continuar fazendo alguma coisa nessa área mesmo depois de aposentada.